Internet. Olá, boa noite pessoal, bem-vindos a mais uma quarta-feira da Hora da Coluna. Hoje é dia 23 de novembro, eu sou o Dr. Kennedy Costa e estou aqui para ajudar vocês a tirarem dúvidas a respeito de algum problema de coluna. Se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Antes disso, eu gostaria de falar que a respeito da próxima live, eu vou estar fazendo a partir do dia 7 de dezembro, então sem ser quarta-feira que vem a outra, tá? Nós vamos continuar fazendo essa live da Hora da Coluna no mesmo horário, só que agora vai ser no meu canal do YouTube. E é importante que a gente divulgar, né, que esse canal vai começar a funcionar para as lives, embora também pelo Instagram vai dar para ver, mas é um canal a mais, melhor, onde eu vou deixar vídeos e vai continuar mesmo como Hora da Coluna, ok? Infelizmente, quarta-feira passada houve uma intercorrência, então tivemos que suspender meio de última hora, mas estamos aqui novamente para responder as perguntas, ok? Nós demos uma pausa de 1 minuto, 2 minutos aí agora, para ver se tem mais gente aí entrando e para poder começar a responder as perguntas. Eu já tenho algumas aqui algumas questões já formuladas aqui que já estão mandando já na tela aqui do computador. Então vamos começar. Uma pergunta que me fazem muito frequente e que chegou para mim agora: quando eu posso dirigir após uma cirurgia minimamente invasiva de coluna, seja carro, moto, né? A questão de dirigir é uma questão que muita gente esquece um pouco, que quando você vai entrar num carro, sair de um carro ou em cima de uma moto, você utiliza muito a musculatura lombar e também a musculatura abdominal, que é a região chamada de core. E muitas vezes essa musculatura está hipotônica, ela não está com a força ou com o tônus necessário para proteger melhor a sua coluna, que acabou de ser feito um procedimento para hernia de disco. Então, geralmente, o fator dirigir, ele não está proibido, mas se você puder evitar, principalmente na primeira, segunda semana, é melhor. Quando não houver outra maneira, tem que trabalhar, muitas vezes tem que pegar o carro, distâncias curtas, então aí não tem jeito. Mas sabendo, quanto mais você puder se poupar, principalmente nas primeiras semanas, melhor. Em relação à moto, é um pouco complicado, porque a moto você tem mais impactos do que dentro de um carro. E muita gente não pode confundir, tem muita gente que pergunta assim, mas eu posso pilotar minha moto? Eu falo, pode, mas aí eu sempre pergunto, o que você faz de moto? Você trabalha? Não, eu gosto de fazer enduro, eu vou para as montanhas. Eu falo, então, peraí, então isso aí você não vai fazer tão já. Primeiro precisa fazer uma boa recuperação da parte muscular, do fortalecimento, melhorar e restabelecer a condição física e também dar um tempo para a sua coluna cicatrizar e estar melhor para você poder voltar a fazer esse tipo de atividade. Embora eu sempre alerto, não é a atividade ideal para quem teve hernia de disco ou para quem tem hernia de disco e foi feito um procedimento cirúrgico. Mas, enfim, não tem como proibir, mas tem como passar as informações. Aí o critério é de cada um, né? Ok? Próxima pergunta. Bom, antes disso, eu queria explicar um pouquinho para o pessoal que às vezes tem dúvida, né? Escuta tanto falar em hernia de disco, às vezes fica apavorado, eu tenho hérnia. Então, para vocês entenderem um pouquinho da anatomia. O disco, eu vou mostrar aqui nessa peça que eu acho que fica melhor para vocês entenderem. O disco é essa estrutura que nós temos entre cada vértebra. E o disco é uma estrutura que, além da gente ter em toda a coluna, ele tem uma certa flexibilidade, ele é maleável. Ao longo dos anos, devido ao desgaste que a gente vai tendo, o disco vai perdendo essa flexibilidade e vai enfraquecendo. Com isso, ele começa a romper fibras que dão sustentação
e principalmente nessa margem posterior aqui do disco. Então, essa distância que o disco tem que manter sem encostar no nervo ou na medula acaba sendo prejudicada pela formação da hérnia de disco, que é esse volume que gradativamente vai aumentando e vai invadindo o canal. Então a hérnia de disco vai causar essa situação aqui, ó. Ela começa a pinçar ou a comprimir o nervo que vai formar o nosso ciático, quando é na lombar. E quando é na nossa cervical, é o famoso plexo braquial, que é o que inerva todo o membro superior. E com isso, ela vai começar a causar sintomas, porque essa compressão mecânica que ela exerce sobre a estrutura neurológica começa a gerar os sintomas que a hérnia de disco acaba causando para os pacientes. É um pouco variável, mas a intensidade e a frequência, mas conforme ela vai aumentando de volume, os sintomas vão aumentando de frequência e de intensidade também. Ficou fácil de entender o que é a hérnia de disco na peça? Então vamos lá. É comum a recidiva de hérnia depois de operar no mesmo disco onde foi feita a cirurgia. O que é recidiva? Recidiva é quando você tem hérnia de disco no mesmo lugar novamente, depois de ter feito a cirurgia minimamente invasiva. E estatisticamente, dependendo da cirurgia minimamente invasiva que você faz, se é uma dissectomia percutânea ou se é uma via endoscópica, de 3 a 4% dos pacientes podem às vezes evoluir com uma situação de hérnia de disco novamente no mesmo disco. Às vezes não com o mesmo volume, com a mesma intensidade, mas pode acontecer. Ou seja, você tem aí 96 a 97% de chance de não ter mais nada nesse disco que foi tratado. Então isso fala a favor de um bom resultado cada vez que você faz um procedimento desse, ok? Qual o impacto que o estresse pode causar na coluna? O estresse ele não tem muita relação direta com a biomecânica da sua coluna. O estresse é uma situação onde pode gerar ansiedade exagerada, preocupações, medo, irritabilidade, coisas que tiram um pouco o nosso emocional da situação normal, e você acaba muitas vezes gerando dores de característica muscular devido à tensão, né, e essa somatização que o emocional acaba gerando. Então ela não vai causar uma hérnia, ou ela não vai piorar a hérnia de disco. Muitas vezes você tem a hérnia e tem uma situação onde você tem dor muscular associada também, a famosa lombalgia ou a cervicalgia, e muitas vezes essa tensão ou esse fator emocional do estresse pode às vezes aumentar um pouco essa dor, mas não tem relação nenhuma com a hérnia de disco, ok? Quais as vantagens da cirurgia minimamente invasiva? A maneira mais fácil de você saber quais as vantagens de uma cirurgia minimamente invasiva é eu comparar com uma cirurgia convencional. Rapidamente, a cirurgia convencional é uma cirurgia onde você vai receber uma anestesia geral, porque você vai ser entubado. Além da anestesia geral, você tem que fazer uma incisão, que é um corte, geralmente na coluna. Na cirurgia minimamente invasiva, você não precisa de anestesia geral, você faz apenas uma sedação e uma anestesia local. A sedação é a mesma que se faz quando a pessoa vai fazer uma endoscopia, por exemplo. Tá? E ao invés de uma incisão, de um corte, você vai ganhar um furinho de 4 a 8 milímetros, que é um orifíciozinho muito pequeno. Outra vantagem, entre as duas, vamos dizer assim, o tempo cirúrgico de uma cirurgia aberta é muito maior do que uma cirurgia minimamente invasiva. Ele pode, às vezes, variar um tempo cirúrgico de 1 hora até 3, 4 horas, dependendo da dificuldade técnica e do que for programado para se fazer numa coluna. Enquanto que na cirurgia minimamente invasiva, o que eu tenho feito, as dissectomias percutâneas, geralmente, em questão de 15 a 20 minutos, resolve o problema. Já nas vias endoscópicas, que é uma outra técnica minimamente invasiva, o tempo é um pouquinho maior, geralmente 45, 50 minutos. Quando a dificuldade técnica está muito grande, chega em torno de 1 hora.
mas não passa disso. Outra comparação, a recuperação muito mais rápida, uma recuperação da cirurgia minimamente invasiva, você sai andando, tudo bem que a outra também você sai andando, mas os cuidados e a recuperação é muito mais lenta, porque a outra você tem um corte, você tem uma agressividade maior no intraoperatório, a minimamente invasiva não. Então você consegue retornar às suas atividades diárias, trabalho, esporte, num período muito mais curto do que quando você faz uma cirurgia aberta. E os riscos, né? Tanto os riscos operatórios quanto os riscos de infecção também são bem menores. O próprio sangramento, praticamente na minimamente invasiva, o sangramento é mínimo também, às vezes não tem sangramento abundante, é a coisinha mínima, enquanto que na outra você tem que estar lá sempre cauterizando, ok? É possível conversar com o paciente durante o procedimento minimamente invasivo? Eu geralmente evito ficar conversando e estimulando o paciente a bater papo enquanto você está operando, porque você tem que estar concentrado naquilo que você está fazendo. A sedação, muitas vezes, ela depende do tipo de paciente que está sendo submetido a esse tipo de anestesia. Tem paciente que é muito ansioso, muito estressado, usa algum medicamento de uso contínuo para dormir, porque tem insônia, porque o emocional às vezes é muito acelerado, muito exacerbado. Então, às vezes, a sedação acaba sendo um pouco mais superficial do que em outros, que às vezes com um pouquinho de sedação já acaba cochilando mesmo. Mas muitas vezes durante o procedimento eu costumo perguntar para o paciente, quando o paciente sente algum incômodo, não dor, mas alguma situação que ele mexa um pouquinho, eu já pergunto, está sentindo alguma coisa? Geralmente o paciente responde, mas depois não vai lembrar de nada, porque é um procedimento indolor, praticamente o paciente não sente nada de incômodo. Quem tem ou teve problema na coluna pode performar agachamentos nos quais o peso não é colocado nas costas e sim sendo segurado nas mãos entre as pernas, com o agachamento sumô, por exemplo. O agachamento ele vai causar uma carga, independente de ser um peso direto colocado na altura dos ombros, que é aquele agachamento livre, ou se você estiver segurando um peso entre as pernas ou segurando na mão. A diferença é que quando você segura esse peso na mão, ele não vai ser, a carga não é tão pesada quanto quando você coloca nas costas. Então esse estresse da carga nas costas acaba gerando uma situação de muito mais força, de muito mais solicitação, principalmente na região lombar. Isso pode gerar dor, pode machucar, a pessoa tem que estar fazendo muito concentrado, e a carga sobre os discos acaba sendo muito maior do que esse peso indireto que você pega pelas mãos. Mas quem tem hernia de disco, eu não recomendo fazer agachamento de nenhum tipo. Você pode fazer outro tipo de exercício para trabalhar coxa e glúteo, mas poupando a coluna, tá bom? Quantos dias de repouso no pós-operatório? Então, na minimamente invasiva, eu geralmente oriento o paciente o seguinte: quando você fez o procedimento, você já vai poder ir para casa, e a maioria dos pacientes já se sentem muito melhor. Com isso, a tendência é querer bater asas, já querer fazer as coisas na primeira semana. Então procura segurar um pouquinho o ânimo. Não é procedimento que você precisa ficar de cama, sem poder fazer nada. Você tem uma certa liberdade de poder fazer algumas coisas ao longo da semana, evitando pegar peso, fazer atividade física, sair para a rua fazendo caminhadas ou querendo pedalar, porque eu já estou bem, já estou sem dor. Na cirurgia aberta é um pouco diferente, porque é uma cirurgia maior, onde você vai ter uma restrição maior. Então, determinadas atividades, como sair, às vezes, dar uma voltinha para fora de casa, caminhar pouquinho, coisa às vezes de um pouquinho na frente na calçada, ou sair um pouco, isso aí vai demorar um pouco mais para acontecer. Depende muito da idade, do biotipo do paciente e da condição de recuperação que ele tem. Tem paciente que pode recuperar tudo isso daí em 3 semanas, 4 semanas com a cirurgia aberta. Tem paciente que demora 2, 3 meses. Então é um pouco variável, tá bom? Tá.
A outra pergunta aqui, aliás, eu queria falar, antes de responder essa pergunta aqui, que estão me perguntando a respeito do tipo de colchão. Eu queria fazer um comentário. Alguns anos atrás, eu fiz o procedimento minimamente invasivo, já tem bastante tempo já, mas uma das primeiras pacientes que eu fiz foi na minha esposa. Ela é médica também, e ela já estava ficando incomodada, porque ela estava com uma protrusão de disco, uma herniação, que não era muito grande, mas já estava causando sintomas para ela. Então, qual é o grande cuidado? É você ver que está chegando num determinado estágio, que você analisa a ressonância, e aí você encaixa todo o quadro clínico, toda a ressonância, e o tipo de dor, a limitação que a pessoa tem. Então ela estava com um quadro clínico totalmente compatível com o que a gente via no exame radiológico. Por isso que teve a indicação de fazer o procedimento minimamente invasivo. Fez a recuperação, tudo certinho, a idade ajudou, paciente mais jovem, e também o condicionamento físico ajudou bastante também. Sempre foi atleta, sempre gostou de fazer atividade física, então facilita a recuperação. E com isso, aquela frase que santo de casa não faz milagre é mentira, porque faz sim. Outra pergunta, qual tipo de colchão é o mais recomendado? O tipo de colchão mais recomendado é aquele que você se sente melhor quando vai fazer um test drive numa loja, quando você vai provar o colchão. O colchão melhor não é aquele que é o mais caro, top de linha, que você paga uma nota e chega em casa, você se arrepende porque você começa a não conseguir mais nem deitar o colchão. É aquele que você vai na loja e você testa o de espuma, independente da densidade, você vai lá ver, o próprio vendedor ele vai te explicar qual a densidade que ele tem. Você vai deitar um pouco, ficar um pouquinho, deitar de lado, barriga para cima. Depois você pode ir para um outro se quiser, de mola ensacada, enfim. O colchão tem que ser um colchão confortável, que ele não afunde quando você estiver deitado e levantar depois de um sono. Mas também não precisa ser uma cama de faquir, daquelas que você bate assim, tá duro, parece que você está dormindo em prego, né? Porque aí você acorda pior do que antes, né? Densidade da espuma significa o quanto ela é maleável, né? Então isso tem os números da densidade e cada espuma um pouquinho mais rígida, um pouquinho menos rígida, e aí você vai ver qual que você vai se adequar melhor, tá bom? Mas não precisa comprar o mais caro não, nem sempre o mais caro é o melhor para você. Tá bom? No mesmo assunto, existe uma posição para dormir mais recomendada. Existem 3 posições que geralmente eu recomendo e uma que geralmente eu não recomendo, que é a posição deitado de bruço. Quando você deita de bruço, você é obrigado a virar o pescoço, torcer o pescoço, e a sua coluna ela vai ficar chapada na cama, então você acaba fazendo uma torção muito grande da sua cervical principalmente. Então as posições barriga para cima, muitas vezes se você quiser colocar algum travesseiro, alguma coisa sobre os joelhos embaixo, né, para fletir um pouquinho o joelho pode, mas as melhores são aquelas posições de lado, que a gente chama de decúbito lateral, né, aquela posição fetal que a gente fala que é quando você deita, as pernas, joelhos e quadris um pouquinho fletidos. E principalmente se você puder acostumar com um baita travesseiro entre os joelhos até o tornozelo, vamos dizer assim, esse travesseiro ajuda bastante a você ter comodidade na hora que você estiver dormindo de lado, tá bom? Pessoas que usam muito salto alto possuem maiores chances de desenvolverem hérnia de disco? Não, pode ficar tranquila. Tá? Não é porque eu uso salto alto que eu vou ter hérnia de disco. O fator hérnia de disco ele é gerado muito mais por um fator genético predisponente da pessoa, e o fator calçado não vai causar hérnia, ele pode causar outros problemas que não estão ligados à coluna. Às vezes até pode, se a pessoa usa diariamente para trabalho e é um salto muito exagerado, às vezes o que pode acontecer é a pessoa ter dor, cansaço na região lombar, um pouco de fadiga. Mas quando a pessoa varia bastante de posição, raramente acontece isso.
Quais as complicações se a hérnia de disco não for tratada no início? Hérnia de disco, ela vai evoluindo. Se você for deixando, muitas vezes o paciente, não é que ele deixa, ele só vai saber que ele tem hérnia de disco depois que a hérnia já está formada e um belo dia ele começa a ter sintomas, os sintomas não melhoram e aí ele faz uma ressonância e descobre lá que tem uma hérnia de disco. Essa hérnia não surgiu de pouco tempo para cá, não. Ela vem ao longo dos anos se formando até o momento em que ela começa a gerar sintomas. Complicações apenas se você não tratar. Independente da fase em que o paciente aparece para mim, se é no início, se é numa fase intermediária, ou às vezes se é numa fase avançada, a gente tem tratamentos adequados para isso. Uma coisa que tem que ficar bem clara, essas complicações só acontecem se o paciente continuar postergando e empurrando para frente e sofrendo com dor, percebendo que está começando a perder força na perna, enfim, quando o quadro neurológico começa a complicar. Então aí essas complicações aparecem realmente. Outra pergunta também, a hérnia de disco pode causar a síndrome da cauda equina? Sim, pode causar essa síndrome, inclusive, coincidentemente, eu citei até umas 2 lives anteriores o caso da minha sogra. Ela teve essa síndrome da cauda equina, isso já tem mais ou menos uns 8 ou 10 anos. O que é essa síndrome? Você pode ter a hérnia de disco, ela começa a causar uma compressão, um quadro neurológico que vai se aumentando de intensidade, ele vai exacerbando, vamos dizer assim, e geralmente acontece o seguinte, o paciente vai tendo dor, vai tendo limitação funcional, quando de repente acontece um quadro mais abrupto, mais agudo, em que o paciente começa a perder força na perna a ponto de não conseguir se levantar do lugar, muitas vezes não controla esfíncter de urina e até esfíncter fecal, então começa a perder urina e às vezes não controla fezes. Isso se torna um quadro agudo, um quadro de urgência neurológica. Você tem que levar o paciente para o centro cirúrgico o mais rápido possível, descomprimir a medula e aí, dependendo da extensão dessa cirurgia, muitas vezes você tem que colocar metais, parafusos para sustentar a coluna depois de ter feito uma descompressão bem ampla. Só para vocês verem aqui um exemplo, né? São parafusos e hastes que a gente coloca quando é necessário esse tipo de cirurgia. Então eu fiz essa cirurgia na minha sogra, ela ficou bem, deu tudo certo, ficou ótima, está bem até hoje, ok? Essa síndrome é reversível se você tratar a tempo, sim. Se o paciente às vezes evoluir e o pessoal fica, às vezes é paciente que vem de uma cidade do interior sem muito recurso, ficou às vezes num pronto-socorro, ficou internada, e o pessoal tentando investigar para ver o que era, mas não tinha o especialista, então demorou, aí até pegar uma ambulância para outra cidade. Então aí você começa a ter um quadro neurológico que vai se tornando irreversível, porque o tempo é muito precioso quando você tem uma compressão neurológica. A mesma coisa de você ter, não um acidente, mas você teve ali uma compressão de medula ou de nervo. Quanto antes você descomprimir, mais rápido se torna a regeneração. E quanto mais tempo você demorar, mais difícil fica a regeneração. Então muitas vezes fica sequela. Ele é reversível desde que você trate num tempo hábil, num tempo mais rápido possível. Bom? Uma pergunta muito comum: quando que as cirurgias minimamente invasivas para hérnia de disco não funcionam? Quando a indicação acaba sendo incorreta. Ou seja, você indicou uma cirurgia minimamente invasiva para uma hérnia de disco que já estava muito avançada, uma hérnia geralmente extrusa, com fragmento para dentro do canal, aonde já passou muito aquele tempo em que você poderia fazer uma cirurgia minimamente invasiva. Hoje ainda existe um recurso ainda chamado via endoscópica que muitas vezes resolve esses problemas, mas a maioria dos casos que chegam nessa situação acabam indo para a cirurgia aberta. Então aí você resolve o problema.
Estão me perguntando aqui o que é essa tal de via endoscópica e se existe algum tratamento com fixador externo para a coluna. Geralmente não faz tratamento com fixador externo para a coluna. Primeiro porque é uma região onde o fixador externo ele é um meio de transporte, de comunicação entre bactérias do meio externo e o seu organismo. A porta de entrada acaba sendo aquele furinho na pele por onde o pino vai ficar ali tempo integral. Então ali você não deu ponto, você não fechou a pele, você vai ter um pertuito de entrada de bactérias, tudo, e por mais que você limpe, às vezes, pode contaminar sem querer. Se essa infecção vai para dentro da coluna, aí vira um caos, porque aí pode dar desde de infecção de disco, que é como é que fala? Infecção discal, pode dar também meningite, e aí vira aquele caos. Você tem que levar para centro cirúrgico, abrir coluna, desculpa, eu esqueci o nome, era discite infecciosa. Cirurgia minimamente invasiva trata outros problemas de coluna? Alguns problemas sim, tá? Problemas relacionados a canal medular, como por exemplo fazer uma descompressão pequena, às vezes de um nível ou dois, dá para se fazer via endoscópica. Problemas de hérnia de disco extrusa, porém problemas maiores como escoliose, escorregamento de vértebra e outros, você não consegue tratar com cirurgia minimamente invasiva e nem com via endoscópica, tá bom? As dores nos membros inferiores, ou seja, nas pernas, ainda permanecem por quanto tempo após a cirurgia minimamente invasiva? Depende, isso é muito variável. Quando você faz o procedimento minimamente invasivo, você tem que sempre informar o paciente, deixar bem claro toda a situação da coluna dele, para não criar expectativas de que em questão de poucos dias ou poucas semanas ele já vai estar normal sem sentir mais nada. Por quê? Você analisando a ressonância, você vai ver que às vezes não é apenas uma hernia de disco que está lá incomodando. Você tem às vezes uma estenose de canal, você tem às vezes uma hipertrofia de faceta, você tem um escorregamento de vértebra, e tudo isso associado à hernia de disco gera desconforto. Então quando você faz uma descompressão da hérnia sem mexer no restante, a gente sabe que existe um período às vezes que pode se prolongar, às vezes por 3 semanas, 1 mês, ou às vezes eu já tive paciente que demorou até 3 meses para ficar praticamente zerado. Então é muito relativo e você tem que ponderar os fatores pré-operatórios, condição clínica do paciente, idade e o quanto tempo ele já vem sofrendo com essas dores. Às vezes não é em questão de uma cirurgia apenas, no dia seguinte ele já está zerado 100%, vindo a não sei quantos anos aí, 10, 15 anos com dores, entende? Então tudo tem que ser bem explicado no pré-operatório também, e para o paciente não criar essa expectativa de querer ficar rápido logo. Obviamente a gente quer que isso aconteça, mas nem sempre acontece, às vezes demora um pouco. Então a gente vai sempre acompanhando e orientando o paciente o que fazer. Por que é tão importante as fisioterapias após as cirurgias de coluna? Eu indico fisioterapia de reabilitação para qualquer cirurgia de coluna, seja minimamente invasiva ou seja cirurgias grandes, de grande porte. Qual a finalidade dessa fisioterapia? Ajudar com que o paciente tenha uma recuperação, uma reabilitação melhor, mais rápida, mais adequada, e ao mesmo tempo essa fisioterapia prepara o paciente para poder retomar ou retornar a uma atividade física que ele havia parado anteriormente e no momento ele gostaria de poder voltar. Então existe esse período entre a cirurgia e o retorno a uma atividade física que é muito importante não pular. Então a fisioterapia de reabilitação ela ajuda nesse sentido. Mas quantas sessões eu vou precisar fazer? Quantas forem necessárias para você estar bem para poder voltar a uma atividade física? Depende de cada paciente, de cada caso. Pode variar de 10, 15, 20, e eu já tive paciente que precisou fazer 40 fisioterapias.
mas resolveu. Então cada um no seu tempo, a gente respeita isso aí também, tá bom? E um último comentário aí, só para a gente finalizar. É muito comum pacientes aparecerem no consultório queixando de dor. Ai, dói o quadril aqui, a região do quadril, dói a minha coxa, dói aqui atrás, a dor desce, formiga aqui a lateral da coxa. Existe um diagnóstico diferencial entre hérnia de disco, que vai causar a famosa dor do ciático, que é essa que eu estou descrevendo, com um problema muito comum, que é a bursite no quadril, ou bursite trocantérica, que é bem na parte mais lateral, mais externa do fêmur. E é muito simples fazer um diagnóstico de bursite trocantérica. Você precisa examinar o paciente. Examinando o paciente, você consegue concluir se ele tem uma bursite trocantérica ou não. Então aí você consegue diferenciar se ele está apenas com uma bursite ou se ele tem também um quadro na coluna que possa estar gerando uma ciatalgia. Muitas vezes o paciente tem as duas coisas. Então é importante avaliar também a coluna para poder direcionar um tratamento da maneira correta para esses pacientes. Muito bem, pessoal. Eu nem vi aqui agora, mas já fui avisado que já são 8h31 e estamos terminando essa live mais uma vez. Agradeço a presença, as perguntas de todos. Espero encontrar vocês na próxima live, que está marcado para o dia 7/12, às 20 horas. Dessa vez, acredito que será no canal do YouTube, o meu canal do YouTube, a Nova Hora da Coluna. Também vou deixar gravado, né, no Instagram, mas próxima live a gente vai mudar um pouquinho também, tá bom? Mas o horário e a data continua a mesma, ok? Muito obrigado, bom descanso a todos, espero poder ter ajudado as pessoas com as respostas aí, tá bom? Muito obrigado, ótimo final de noite para todos.